Alguns anos atrás eu achava que os adventistas são os únicos que se interessavam em estudar sobre o santuário. Mas eu acabei descobrindo que muitas outras civilizações estudavam sobre santuário. Na Babilônia, eles acreditavam que os deuses deles habitavam dentro dos santuários, providenciavam alimentação até para os seus deuses. E na Babilônia existia um festival chamado de Akitu Festival, onde o rei passava por vários rituais e ofereciam vários sacrifícios, muito similar ao dia de expiação na Bíblia, no contexto do Antigo Testamento. Nós vamos falar sobre um conflito entre os santuários no estudo de hoje. O santuário da Babilônia e o santuário de Jerusalém. Não saia daí, porque o relógio profético está prestes a começar. Daniel 1:2 apresenta duas casas de adoração, dois santuários. Um santuário é o santuário em Jerusalém e o outro santuário é o santuário na Babilônia. Daniel capítulo 1, versículo 2 diz o seguinte: O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Além de Deus entregar o rei nas mãos de Nabucodonosor, a Bíblia diz que Deus também entregou os utensílios do seu santuário nas mãos de Nabucodonosor. No Antigo Testamento, somente os sacerdotes entravam para o santuário. E somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santíssimo. Mas aqui encontramos uma narrativa que revela que Deus havia permitido alguém de uma outra nação, alguém que não é sacerdote, a entrar no santuário. Por que Deus faz isso? Deus amava o seu povo e o amor que ele teve pela nação de Israel, a nação que estamos a ler em Daniel capítulo 1, é aquela nação que havia rebelado contra Deus, mas Deus permitiu que os inimigos invadissem o seu santuário para humilhar o seu povo. Esta invasão revela que Nabucodonosor, além de remover os utensílios, ele leva os utensílios para a casa do seu Deus. Eu vou ler a parte B do versículo 2, que diz o seguinte: E estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Para Nabucodonosor, isto significava que o santuário dele é mais forte em relação ao santuário de Israel, porque ele conseguiu entrar no santuário do Deus de Israel e tirou os utensílios. E ele achava que conseguiu por forças próprias, mas a Bíblia revela que foi Deus que havia entregado em suas mãos os utensílios do seu santuário. Na Babilônia existiam vários deuses. Eles adoravam vários deuses. E o deus principal foi o Marduk. Marduk tornou-se Deus após ele destruir e lutar contra o deus mais forte, que era chamada de Tiamat. Após ele derrotar o deus mais forte, a narrativa da Babilônia, encontrada na Enuma Elisha, declara que ele construiu um santuário. E neste santuário, os seres humanos, eles faziam o trabalho dos deuses. Os seres humanos haviam sido criados para fazer o trabalho dos deuses menores. Há até informações na Enuma Elis que nos dão a entender que os seres humanos é que ajudaram a construir alguns santuários onde os deuses
descansavam. Então, no conceito da Babilônia, os deuses lutam e os deuses também se cansam e os deuses até dormem. Eles até também consumem álcool. São deuses fracos, entregados a várias paixões. E estes deuses habitavam nos santuários. Não é a primeira vez que os utensílios de Jerusalém são retirados e levados por uma outra nação. 1 Samuel capítulo 5, versículo 1, revela que os filisteus também haviam levado a Arca da Aliança encontrada no santuário israelita. Esta Arca da Aliança chegou nas mãos dos filisteus porque os israelitas, um certo dia, quando lutavam contra os filisteus, eles decidiram levar a arca no campo da batalha. Eles estavam perdendo a batalha. E os filhos de Eli, os filhos desobedientes de Eli, decidiram tirar a arca do santuário e levar a arca para o campo da batalha, porque eles acreditaram que venceriam a batalha por intermédio da Arca da Aliança, porque eles acreditavam que a arca representava Deus. Só que durante a batalha, os israelitas foram derrotados, porque Deus quis ensinar ao seu povo que a Arca da Aliança simplesmente representava a presença de Deus. Mas a arca não foi um Deus. Eles não deviam adorar a arca, nem deviam colocar a sua confiança na Arca da Aliança, como as outras nações. As outras nações colocavam a sua fé em objetos que eles consideravam sagrados, objetos que representavam os vários deuses que eles acreditavam. Mas o povo de Israel, eles possuíam a arca não porque a arca era um Deus, mas a arca simplesmente representava a presença de Deus. E eles, infelizmente, colocaram a fé na Arca da Aliança. Mesmo vivendo em pecado, eles achavam que, tendo a Arca da Aliança, venceriam a guerra. E Deus permitiu que o seu povo provasse a derrota. Após esta derrota, 1 Samuel, capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Versículo 2. Tomaram os filisteus a arca de Deus e meteram na casa de Dagom junto a este. Os filisteus, após derrotarem os israelitas, eles levam a arca de Deus para a casa também dos deuses dele. E ao colocarem a arca na casa dos deuses deles, Dagom, que era meio homem e meio peixe, eles acreditaram que venceram a guerra por intermédio do deus deles. É o mesmo conceito que a gente encontra na Babilônia. Eles, após derrotarem Israel, também retiram os utensílios e levam para a casa dos deuses deles. Mas a Bíblia relata algo muito interessante sobre esse episódio dos filisteus, a arca de Deus. O versículo 3 diz o seguinte: levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom, com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Os filisteus achavam que o Deus deles foi um Deus mais forte em relação ao Deus de Israel, por possuírem a arca. Então eles colocam a arca em frente da estátua que representava o Deus Dagom. Só que no dia a seguir, a Bíblia relata que eles encontraram a estátua do Deus deles caída de cara para baixo diante da Arca da Aliança. E por que isto acontece? Isto demonstra que o Deus de Israel é mais forte. Apesar dos filisteus possuírem a Arca da Aliança, o Deus de Israel continuava sendo mais forte, porque Deus havia inclinado o ídolo dos filisteus diante da Arca de Deus. E eles tiveram que levantar a estátua dos seus deuses. Versículo 4 diz o seguinte: levantando-se de madrugada no dia seguinte,
pela manhã, eis que Dagom jazia caído de braços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas sobre o limar. Dele ficara apenas o tronco. No dia seguinte, a estátua havia sido... os membros do deus Dagom, alguns membros haviam sido cortados diante da Arca da Aliança. Isto indicava que o Deus de Jerusalém é mais forte. Existem outros textos na Bíblia que demonstram quando a arca em Jerusalém também havia sido levada por outras nações. Por exemplo, 1 de Reis, capítulo 14, 25, 2 de Crônicas 12, relatam que o Egito também havia invadido Israel e eles também haviam levado utensílios. A Bíblia diz o seguinte em 1 de Reis 14, 25. No 5º ano do rei Roboão, Sisac, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Então, esse costume de retirar utensílios da casa do Deus de Israel é algo muito comum na Bíblia. Na verdade, no contexto histórico da narrativa de Daniel, quando uma nação removia os utensílios do santuário de uma outra nação, isto para eles indicava que o Deus deles é mais forte em relação à nação em que eles removiam os utensílios. Isto tudo, dentro deste contexto, demonstra que existe um conceito teológico de controvérsias entre santuários. Qual é o santuário mais forte? Qual é o santuário mais poderoso? Vamos agora para Daniel, capítulo 5, onde encontramos os utensílios de Deus que Nabucodonosor havia levado em 605. Só que desta vez, os utensílios são mencionados num contexto de uma festa. E nessa festa, os utensílios são apresentados de novo. Daniel capítulo 5, versículo 2. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. O rei na Babilônia, no capítulo 5, ele desafia a Deus. Durante uma festa, festejando, bebendo, ele pediu aos seus servos para retirarem os utensílios que Nabucodonosor havia removido do santuário de Deus. E ele pediu os utensílios para beber dos utensílios. Isto foi um desafio contra o Deus de Israel, bebendo de utensílios santos. Nesta mesma noite, quando ele faz isso, a Bíblia relata que naquela noite apareceu dedos escrevendo na parede e o seu reino foi removido naquele dia. 539, a Babilônia foi substituída pela Medo-Pérsia. A Medo-Pérsia conquista a Babilônia. Esta conquista da Babilônia aconteceu porque o rei da Babilônia desafiou a Deus ao pegar os utensílios sagrados e beber delas. Temos mais um texto. Esdras, capítulo 1, versículo 7. Este versículo revela o destino final dos utensílios que Nabucodonosor retirou da casa de Deus. Quando ele havia retirado os utensílios, para muitos leitores concluíram que o Deus da Babilônia é mais forte em relação ao Deus de Israel, que o santuário da Babilônia é um santuário melhor e talvez mais digno, é um santuário de vitória, mas o santuário de Israel é um santuário de derrota. Mas no livro de Esdras, capítulo 1, versículo 7, nós lemos o seguinte: também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor,
os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, que tinha posto na casa de seus deuses. Esdras, capítulo 1, versículo 7, revela que os utensílios que Nabucodonosor havia retirado de Jerusalém, esses utensílios regressaram para Jerusalém. Porque quando a Babilônia foi derrotada pela Medo-Pérsia em 539, o rei Ciro, depois de algum tempo, ele teve uma revelação. E naquela revelação, e possivelmente também em conversas com Daniel, ele descobriu que conseguiu derrotar a Babilônia por intervenção divina do Deus de Daniel. E daí, o rei Ciro declara que o Deus de Daniel passou-lhe a instrução de devolver os utensílios de Jerusalém que estavam na Babilônia. E o rei Ciro levou os utensílios de volta. Nabucodonosor desapareceu. A Babilônia foi conquistada, mas utensílios de Deus permaneceram. Os utensílios não deviam ser adorados. Elas simplesmente estavam ligadas aos serviços que eram oferecidos no santuário, serviços que apontavam a Deus e até ao Messias que viria para resgatar o mundo. Mas Satanás, por intermédio da Babilônia, ele quis remover esses utensílios e dar a impressão que o santuário de Jerusalém é um santuário derrotado. Por que Deus fez com que Ciro levasse de volta os utensílios? Porque o santuário na Bíblia é muito importante. É por intermédio do santuário terrestre que Deus explicou o plano de salvação. O santuário terrestre apresenta o ministério de Jesus Cristo aqui na terra e o ministério que Jesus Cristo tem no santuário celestial, que começou em 1844, quando Jesus começou a ministrar no Santíssimo, lá nos céus, e começou o julgamento investigativo. Então, quando Satanás tenta dar uma impressão que o santuário de Jerusalém é um santuário de fracasso, isto tem implicações teológicas muito sérias. E Deus fez com que os utensílios regressassem, e daí conseguimos ver que o santuário de Jerusalém é um santuário de vitória. Vamos concluir o estudo de hoje analisando a soberania de Deus. O texto que acabamos de analisar, onde encontramos este conflito de santuário, é um texto que contém uma palavra hebraica que aparece 3 vezes dentro do capítulo 1. É a palavra entregou, ou deu. Em hebraico é a palavra Natan. Ela é utilizada no versículo 2, quando o autor diz que Deus deu a nação e os utensílios nas mãos de Nabucodonosor. Esta terminologia aparece pela segunda vez no versículo 9, quando a Bíblia diz que Deus deu ou ofereceu favor e compaixão para tirar Daniel de uma situação difícil. E depois aparece pela última vez entre os versículos 17 a 21, quando Deus dá ou concede sabedoria e o dom de interpretação de sonhos a Daniel. Esta terminologia hebraica é utilizada neste capítulo para apresentar Deus como soberano. Ele ofereceu os utensílios para humilhar o seu povo. Mas quando o seu povo entra em problemas por ele ter oferecido os utensílios do santuário, ele oferece favor para resgatar o seu povo de uma situação difícil. E por fim, concede sabedoria. O santuário de Deus é um santuário do Deus soberano, o Deus que entrega reinos e reis, entrega favor, oferece sabedoria. Ele está no controle de tudo e ele pode conceder favor, reinos e até vitórias de conflitos para qualquer pessoa no mundo. Por fim, a gente consegue concluir que o santuário de Deus é o santuário vitorioso. E este santuário, quando
havia sido erguido aqui na terra indicava ao ministério de Cristo. E vamos concluir com esta nota do ministério de Cristo. O santuário foi um lugar onde as pessoas sacrificavam animais e os animais apontavam para Cristo, aquele que morre em nosso lugar. Todo mundo que aceita Jesus Cristo tem o privilégio de receber o dom gratuito de salvação. Devemos passar mais tempo estudando sobre o santuário, porque dentro do santuário encontramos as mensagens salvíficas cristocêntricas que transmitem esperança para todos nós que vivemos neste mundo de conflito. Junta-se ao santuário de Deus e faça isto hoje.